Bom dia, sou o pastor Valdecir Moura, aqui nesse encontro matinal com vocês para iniciar o nosso dia recebendo uma direção dos céus por meio da palavra de Deus e também estarmos em unidade orando ao Senhor. O livro de Êxodo, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 3, diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, Ele nos atingirá com pragas ou com uma espada. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é interessante nós olharmos o chamado de Moisés e Arão, porque Deus tem um grande propósito para a vida de cada um de nós. Não existe uma pessoa sequer que seja obra do acaso, que seja um acontecimento qualquer. Deus criou cada ser humano para um grande propósito. Existe certamente um chamado de Deus para a minha vida e a sua vida. A questão é, será que nós estamos atentos para descobrir qual é esse propósito? Qual é este chamado? É bem verdade que nós podemos estar em dúvida referente ao chamado de Deus em nossa vida por 2 motivos, pelo menos. Não ouvimos o chamado e estamos vivendo como se tivéssemos ouvido. Ou então, nós ouvimos e estamos vivendo como se não tivéssemos ouvido. Se nós pararmos para pensar, vamos ver que parece que existem muita gente ocupada demais. Existem muita gente cansada demais, preocupadas demais. Ou então existe muita gente buscando riquezas, buscando tesouros desta terra, buscando sucesso, buscando fama demais para ouvir Deus chamar. E para ouvir o chamado de Deus é necessário parar e prestar atenção. Quantas pessoas que tiveram medo de serem chamadas para coisas insignificantes e por isso não quiseram saber do que se tratava o seu chamado. Existem pessoas que ouviram claramente o chamado de Deus e fugiram desse chamado. Porém, a linha direta do céu estava tocando e essas linhas da conexão do céu aumentaram o volume de uma maneira em que algumas pessoas simplesmente decidem não ouvir e nem responder a Deus. Existem também pessoas que estão vivendo uma complexidade com baixa autoestima, que acabam não acreditando que Deus tem para elas um destino extraordinário. E quando são chamadas, pensam que o chamado só pode ser para outra pessoa, e por isso não respondem a esse chamado de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o único motivo de que algumas pessoas parecem ser mais chamadas por Deus que outras é que essas pessoas elas estavam esperando o chamado
e responderam positivamente o chamado de Deus. Porque Deus está nos chamando para um relacionamento pessoal e particular, onde Ele vai descrever o assunto que Ele quer tratar conosco. A palavra de Deus, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 29, diz: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quando Deus Ele faz um chamado, Ele se responsabiliza, Ele não o retira, mas Deus espera que eu e você venhamos aceitar o chamado designado por Ele para as nossas vidas. Por isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, enquanto nós estivermos buscando a Deus, jamais poderemos ser uma causa perdida, sem que o chamado divino para a nossa vida, para a nossa existência, não seja mais aplicável. Eu e você nascemos para um propósito estabelecido por Deus. Todos nós compartilhamos certos chamados. Nós somos chamados para participar da natureza de Deus. Nós somos chamados para sermos participantes da glória do Senhor, a glória eterna. Nós somos chamados para abençoar outras pessoas. Porém, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados de forma individual, segundo o propósito do Senhor. Ou seja, Deus tem um chamado específico para cada um de nós. E para nós, de fato, ouvirmos e atendermos o chamado de Deus, precisamos continuamente estarmos atentos àquilo que Deus está falando, que Deus está chamando. Precisamos crer que Deus está falando conosco e que nós podemos ouvi-lo e receber as notícias que Ele tem a nos destinar. Por isso é necessário, assim como o salmista no Salmo 16 e 8, dizermos: sempre tenho o Senhor diante de mim, e assim nós esperarmos ouvir a sua voz com sensibilidade. Deus marcou um encontro conosco. Ele é o Deus vivo. Ele tem um propósito extraordinário para a vida de cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus Cristo, te levante nesse dia chamado hoje, com coragem, com ousadia, com graça, com esperança, porque você não é um acontecimento qualquer, você não é obra do acaso, você é alguém muito especial, que foi gerado primeiramente no coração de Deus. O Senhor te abençoe mediante esta palavra, em o nome de Jesus. Eu quero orar neste momento com você. Deus poderoso e amável, em nome de Jesus oramos a Ti, gratos pelo privilégio de estarmos nesta manhã, iniciando o nosso dia em Tua presença diante do Teu altar, reconhecendo que não somos dignos de estarmos, Senhor, diante de Ti, mas, meu Deus, Tu conheces o coração de cada um de nós e sabe o quanto nós lhe amamos, pois a Tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos, os desejos e as intenções do coração. O Senhor sabe quem é cada um de nós. O Senhor nos criou, o Senhor nos chamou, há um propósito estabelecido, há um destino extraordinário decretado pelo Senhor, e a Tua palavra determina a nossa história, meu Deus, e nós queremos nesse tempo de oração declararmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é único e suficiente Salvador. A nossa vida pertence a Ti e nós queremos viver em plenitude o Teu propósito, o Teu chamado específico. Cumpra sobre nós a Tua vontade, cumpra sobre nós o Teu querer,
Cumpra sobre nós, meu Deus, os teus desejos, Senhor, que nós sejamos totalmente para a tua glória. Abençoa a nossa manhã, abençoa o nosso meio-dia, abençoa a nossa tarde, abençoa a nossa noite, abençoa a nossa madrugada. Abençoa as nossas conexões deste dia, abençoa as nossas atividades, abençoa as nossas decisões e escolhas, abençoa as nossas ações e reações. Enche-nos do teu Espírito, esvazia-nos de tudo aquilo que te desagrada, Senhor. Limpa o nosso coração, lava-nos com a água purificadora da tua palavra, santifica-nos com a tua verdade. Blinda a nossa mente com o sangue poderoso de Jesus, ó Pai. Blinda o nosso coração, blinda as nossas emoções e sentimentos, blinda, Senhor, as nossas deduções, os nossos anseios, os nossos desejos, meu Deus, e que nós possamos viver totalmente para a tua glória. Abençoa os nossos irmãos, abençoa as nossas irmãs, amigos e amigas, de perto e de longe, alcance-os concernente às suas necessidades, que todas elas sejam supridas em Cristo Jesus, que eles sejam participantes da bênção do Senhor, que eles possam viver sempre o melhor de Deus, em todas as áreas do seu viver. Assim nós oramos e declaramos a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de nós. Que a bênção do Senhor seja permanente sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre os nossos sonhos, ministério, empreendimentos, sobre a nossa parentela. Que nós possamos diariamente usufruir do melhor de Deus, sempre em comunhão com o Espírito Santo e com relações saudáveis estabelecidas com os nossos semelhantes. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.